Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre funções de primeiro e segundo grau. Vai ser bem resumido, assim mesmo, algumas propriedades de cada uma das funções e como resolver, como montar gráfico, bem rapidinho, uma revisãozinha para vocês. Bem, é uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino médio. Bom, primeiro a gente vai começar falando das funções de primeiro grau. Lembrando sempre que a função de primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, ó, certo? Y igual a x mais b, sendo que o A sempre acompanha o x e o B está sempre sozinho, certo? Quando a gente vê um gráfico de função de primeiro grau, a gente sempre vai notar, sempre, falou primeiro grau, a gente sabe que o gráfico é uma reta, certo? Sempre vai ser uma reta. Bom, como vocês podem perceber, aqui a gente tem dois tipos de gráfico de função de primeiro grau. O crescente, ou seja, que está aumentando, e o decrescente, que está diminuindo. Professora, mas como que eu sei se o meu gráfico é crescente ou ele é decrescente sem ter o gráfico em si? Eu só tenho a função do primeiro grau. Como que eu sei? Primeiro, se ele for crescente, o A dele tem que ser maior do que zero. O que que isso quer dizer? O A tem que ser positivo. Então, o número que acompanha o x tem que ser positivo. E se ele for decrescente, o A tem que ser menor do que zero. O que que isso quer dizer, professora? Tem que ser negativo. Então, o valor que acompanha o x vai ser negativo. Por exemplo, se eu tenho uma função 2x mais 1, ela vai ser crescente ou decrescente? Não é o 2 que está acompanhando aqui? O 2 não é positivo? Então, ela vai ser crescente. Agora, se eu tiver menos 5x mais 3, é crescente ou é decrescente? Não é o menos 5 que é o A que está acompanhando o X? Se ele é negativo, ela vai ser decrescente. E assim por diante. Bem facinho mesmo da gente entender. E tem outro detalhe que a gente vai ter sempre nas funções de primeiro grau, que é esse valor aqui, ó. Quando a reta ela atravessa o gráfico no eixo y, a gente vai ter um valor, que é esse ponto aqui, ó. Estão vendo? Aqui, no caso, vai ser esse aqui. Este ponto que a gente tem sempre, que é a intersecção, ou seja, é o encontro da reta do gráfico em si, da função, com o eixo y, ele vai ser o valor de b. Quem é o b, professora? Não é esse aqui? Olha o b ali. Então, por exemplo, nessa primeira função, este valor aqui seria 1. E nessa segunda função, esse valor aqui, ó, ele seria o 3, que é sempre o valor que está sozinho. Isso aqui é um macetinho, na verdade, na hora que vocês forem montar o gráfico, fica mais fácil de vocês fazerem ele. Tudo bem? Bem, falando agora de função de segundo grau, a gente sabe que a função de primeiro grau, ela é uma reta. E a função de segundo grau, professora, ela é uma parábola, certo? Uma parábola é o quê? É um U, ou para cima ou para baixo. Vamos lá. A gente, de novo, vai utilizar o A. Quando o A é maior do que zero, a concavidade da parábola é para cima. Então, a minha carinha aqui vai estar sorrindo, certo? Quando o A é menor do que zero, a minha parábola vai estar com a carinha triste. Então, a concavidade é para baixo. Vocês estão percebendo que virou um emoticon? Virou, né? Então, o que acontece? Quando o A é maior do que zero, ou seja, quando ele é positivo, eu vou ter uma concavidade para cima, eu vou ter um U, ok? Eu vou ter um sorriso, certo? Quando o A é menor do que zero, ou seja, ele é negativo, eu vou ter uma carinha triste, certo? Que a concavidade da parábola está para baixo, ok? Certo, tá bom, professor. E agora? Eu tenho esse exemplo aqui de equação. Como é que eu monto um gráfico de uma função qualquer, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ver se a função é primeiro ou segundo grau. Nesse caso, a gente tem x quadrado? Não, só tem x, então a função é primeiro grau. A gente já sabe que vai ser o quê? Uma reta, né? Ou crescente ou decrescente. Beleza. Como que eu sei isso, professora? Montem sempre uma tabelinha. Tabelinha tem que ter 4 colunas e 4 linhas, certo? Na primeira coluna eu vou pôr o valor de x, que eu quero calcular. Na segunda coluna, eu vou colocar a minha equação, que eu vou copiar para cá. Deixa eu pôr.
Certo, coloquei a minha equação ali, então, na segunda coluna. A próxima coluna vai ser o valor de y, que é o valor que eu vou encontrar. E a última coluna eu sempre gosto de colocar porque é mais fácil da gente montar o gráfico. Eu coloco sempre o par ordenado, que é o valor de x, e de y, que é o ponto que vocês vão marcar no gráfico e depois montar a reta. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Quais valores eu posso adotar para x, professor? O valor que eu quiser, certo? Geralmente a gente coloca 0, 1 e 2, ok? O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eu vou pôr o 0 aqui no lugar do x, depois o 1, depois o 2, vou calcular, achar o valor de y, achei o ponto, montei o gráfico. Fácil, bem tranquilo. Então vamos lá, ó. Por exemplo, y igual 3x mais 2. Quem vai ser o x aqui no caso? O 0. Então, 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Qual que é o meu ponto aqui, meu par ordenado? 0 e 2. Por quê? O x não era 0? O y não deu 2? Então, 0 e 2. Tudo bem? Agora, é só eu montar no gráfico. Meu gráfico aqui está sem escala, mas a gente faz ela mais ou menos, pode ser? Aqui, ó. 1 aqui e 2 aqui. Que é o que a gente vai precisar no x, né? Aqui é o eixo x. Aqui no eixo y, a gente vai precisar do 2, do 5 e do 8. Eu vou pôr mais ou menos, tá, gente? Não vai ficar certinho, não. 5 e 8. Então, aqui 2, 5 e 8. Vamos marcar os pontos. Não é 0 e 2? Então, ó, o 0 no x está aqui e eu subo até o 2 no y. Então, aqui, um ponto. Depois, 1 e 5, eu venho no 1 no x, vou até no 5 no y e marco o ponto. E depois, vou até no 2 no x, subo até o 8 no y e marco outro ponto. Estão percebendo que essa aqui é a minha reta? Vocês podem fazer com a régua para ficar mais bonito, né? A professora está fazendo mais ou menos, né? Vamos lá. Ó. E aí a gente risca o gráfico. Essa aqui é a reta do meu gráfico. Estão vendo? Bem fácil de saber. Bom, tudo bem, pessoal? Vocês entenderam, né? Bem tranquilo de fazer a reta aqui do nosso gráfico de função de primeiro grau. Ainda assim, se você tiver o valor de x, por exemplo, igual a gente fez aqui, é bem fácil de achar o valor de y. Ou se você tiver o valor de y, também é bem tranquilo de achar o valor do x na função de primeiro grau. Certo, pessoal? E se eu tiver uma equação, por exemplo, de segundo grau? Primeiro, como que eu sei que é uma equação de segundo grau? Ele tem o x quadrado. Então, aqui eu já sei que ela é segundo grau. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o primeiro grau, gente. Eu vou pegar x, vou pôr a função aqui no meio, valor de y e, por último, o par ordenado. Pronto, eu coloquei a função ali dentro. Agora é só resolver. Ao invés de resolver para 0, 1 e 2, dessa vez eu vou responder para menos 1, 0 e 1. Tudo bem? É só uma escolha que eu fiz, porque eu acho mais fácil de resolver assim. O mais legal seria se a gente também resolvesse para menos 2 e 2, que aí o esboço seria um pouco melhor da nossa curva. Mas aqui não vai dar tempo da gente fazer tudo isso, tudo bem? Então, onde tem x, eu vou trocar tudo por menos 1. Então, ó, 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1. Lembrando, coloca tudo entre parênteses, senão vocês vão errar o sinal. Mais 1. Tudo bem? Vou dar um zoom aqui que tá muito longe. Beleza. O que eu faço agora? Eu respondo, certo? Eu resolvo a minha equação. Menos 1 ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, certo? Então, vai ficar 2 vezes 1. Menos. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3. Mais 1. Continuando. 2 vezes 1, 2. Continuo 3 e continuo 1. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Então, meu valor de y é 6. Qual que é meu par ordenado? Menos 1, que foi o valor que eu coloquei para x, e 6, que é o valor que eu encontro. Agora, a gente vai precisar dos valores 1 e menos 1, certo? Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. O 0 a gente sabe que é aqui na origem, né? Na intersecção. Ok? E y a gente vai precisar de 6, 1 e 0.
Então, vamos marcar aqui, ó. O 0 já tá marcado. 1 eu vou colocar ele aqui. E o 6 eu vou pôr lá em cima. Tá meio fora de escala, né, pessoal? Mas a gente entende um pouco aí. Vamos lá. Primeiro ponto, menos 1 e 6. Acho menos 1 aqui no x, ó. Lembrando, esse aqui é o x, esse aqui é o y, né? Lembra dos eixos cartesianos. Aqui tem uma setinha, né? Que pode ir para baixo, para cima, tanto faz. Então, vamos lá. Encontrei o menos 1 aqui, no meu eixo x, que é esse valor aqui, certo? Eu vou caminhar até encontrar o 6 no eixo y. Então, vai dar este ponto aqui. Depois, eu tenho o ponto 0 e 1. Mesma coisa, venho aqui no eixo x e acho 0, que é aqui. E vou caminhando até chegar no 1. Depois, 1 e 0. Então, deu aqui em cima. Eu consegui montar minha parábola? Não, certo? Então, eu posso continuar calculando. Vamos fazer aqui para o 2. Então, pessoal, eu calculei aqui e encontrei o ponto 2 e 3. Então, vamos fazer ele aqui também. Vamos fazer o 2 aqui, mais ou menos. E o 3 aqui no meio, né? Vamos lá. Novamente, encontro 2 no eixo x e vai até o 3 no eixo y. Então, eu tenho este ponto aqui. Estão vendo? Agora, eu já consigo, pelo menos, desenhar mais ou menos a minha parábola, ó. Ela vem aqui, passa por este ponto e depois ela sobe. Estão percebendo? Ficou uma parábola meio tortinha, né? Porque a professora está desenhando a mão livre. Mas se vocês fizerem ou num programa ou se vocês fizerem no caderno, ela consegue ter uma resolução melhor, ok? Mas, pessoal, geralmente, quando a gente fala de função de segundo grau, nem sempre eles pedem para a gente calcular para a gente encontrar o gráfico, tudo bem? Para a gente montar o gráfico. Geralmente, eles pedem que a gente faça a equação e encontre as raízes. Para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, vocês podem perceber que é a mesma equação que eu utilizei ali para fazer o gráfico. Para encontrar as raízes, a gente vai usar sempre uma dupla dinâmica, que está aqui do lado, ó, que a gente tem a equação de Bhaskara, certo? E equação de Bhaskara super, hiper, mega conhecida e super odiada, na verdade, né, na matemática, mas ela é maravilhosa para a gente resolver uma equação de segundo grau, ok? A gente vai utilizar delta igual b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois a gente vai encontrar as raízes que são o x, certo? Que vai ser menos b mais menos raiz de delta dividido por 2a. Parece difícil, mas a gente vai treinando e conforme vai passando o tempo a gente vai melhorando nisso. Primeira coisa que a gente tem que encontrar quando vai achar as raízes. E lembrando que as raízes são o x que interceptam no eixo x, obviamente, onde a parábola consegue interceptar o eixo x, ok? A gente vai encontrar isso agora. Bem, como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que saber os valores de A, B e C, que são os coeficientes, que são os números que acompanham as incógnitas ou não. O A, ele sempre acompanha o x quadrado, então é esse 2 aqui, ó, certo? O B, ele sempre acompanha o x, então, ele vai estar aqui, ó, do lado do x vai ser o menos 3, pelo amor de Deus, não esqueçam o sinal, senão vai dar errado. E o c, que é aquele número que está sozinho ali, que é o 1, certo? Eu posso pôr mais um, professora? Pode, nada mesmo, tudo bem? Vamos lá, fórmula. B, ou delta, desculpa, igual b quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir. Quem é B, onde é B, quem é A, onde é A, e quem é C, onde é C. Certo? Substituir aqui. O que eu fiz? Menos 3 é o B, eu coloquei entre parênteses e elevei ao quadrado, porque é B ao quadrado. Menos 4, que sempre é um número que está na fórmula, vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 1. Tudo bem? Agora é só a gente resolver essa equação aqui. Delta igual. Menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, porque menos com menos, mais. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Quanto que dá 9 menos 8? Dá 1. Então, meu delta é 1, certo? Agora, eu vou pegar a segunda fórmula. X igual menos B mais ou menos. Ai, nossa, professora, mais ou menos, o que seria isso, hein? Vocês vão descobrir daqui a pouco. 2A, certo? Vamos substituir de novo. O que é B onde é B, o que é A onde é A e o que é delta onde é delta. Vocês podem perceber que aqui não tem C, beleza? Então, vamos lá. X igual
menos, porque esse menos já está na fórmula, né? O b é negativo, então vou pôr entre parênteses, menos 3, mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? Não é 1 que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 2. Vamos lá, continuando isso aqui. Vou fazer aqui do lado. X igual. Menos com menos, mais. Então, vai dar 3 positivo. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Isso, professor. E agora, o que eu vou fazer com esse mais ou menos aí? Agora, a gente vai dividir. Vai ter um x1 e um x2. Certo? Porque se vocês lembram lá do gráfico, vou fazer mais ou menos aqui, a parábola, ela sempre vai interceptar o eixo x em 2 pontos. Então, eu tenho x1 aqui desse lado, que tá grande, né, a caneta, e o x2 do outro lado. Estão percebendo? Certo? Então, agora, a chave para a gente encontrar o x1 e o x2 vai ser esse sinal de mais ou menos aí. A gente vai fazer o quê? A gente vai continuar. O x1, ele vai ser positivo, então vai ser 3 mais 1 dividido por 4. E o x2, ele vai ser negativo, então vai ser 3 menos 1 dividido por 4. Um pega o sinal de mais, o outro pega o sinal de menos, estão vendo? Então, por isso, mais ou menos. A gente vai ter duas raízes, uma vai ser com mais, uma vai ser com menos. Então, vamos lá, ó. X1 igual 3 mais 1, 4, dividido por 4. X2, 3 menos 1, 2, dividido por 4. 4 dividido por 4 a gente sabe que é 1. E 2 dividido por 4 é 0,5. Ou 1 sobre 2 dá na mesma. Então, aqui eu tenho as minhas duas raízes. Eu sei aonde a minha parábola vai cortar o eixo X. Tudo bem? É isso na aula de hoje, pessoal. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.